Salmo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos orar. Mais uma vez, eu quero te louvar, Senhor, por este maravilhoso salmo. É uma das maravilhas do céu na terra. Então, Senhor, se nós não tivermos os doces ensinos dados pelo Espírito Santo, nós não entenderemos nem aplicaremos a Tua palavra em nossas vidas. Grava os nossos corações, é a verdade, é luz que vem do céu à terra. Em nome de Cristo, amém. Amados irmãos, no domingo passado eu dei apenas a introdução e o primeiro ponto desta mensagem. Como eu não queria correr no assunto, eu preferi ir devagar e dei apenas aquela parte basicamente introdutória. Nessa introdução eu falei sobre os nossos adversários. Eu falei porque reiterei o assunto, porque a maior parte dos crentes, olha o que eu estou dizendo, maior parte, eu diria 80, 90% dos crentes hoje não sabem quem são seus adversários. Por quê? O mundo chegou bem pintadinho na casa nossa, dentro da casa nossa, perante nossos olhos. Isso facilitou para que Satanás conquistasse. Ninguém conhece adversário hoje, a não ser os crentes voltados à Bíblia. A feição diabólica, nas formas como ele aparece, elas não são conhecidas, não. Eu apresentei aqui os nossos adversários, Satanás e seus aliados, a morte, o inferno, o mundo em sua organização sedutora, a nossa carne, eu usei Romanos 7, o mundo também em sua militância contra Deus, e acrescentei que eles são nossos reais inimigos. Eles são terrivelmente cruéis. E nós temos que reconhecer as manobras desses nossos adversários. As formas como Satanás ousa usá-las contra nós. Outro detalhe aqui que eu falei é que nós mesmos, por nós, jamais conseguiremos qualquer vitória sobre nossos adversários. Não tem modo como vencer a não ser o poder de Deus. Outro detalhe que eu fiz questão de ressaltar no domingo passado foi o fato de que nós, os crentes, somos exatamente aquilo que o mundo não quer ter. O mundo não quer ter um crente santo no meio dele. Não. Santidade no mundo é algo repulsivo para o mundo. Tá? Repulsivo. O mundo não quer isso. Então, quando você chega como uma pessoa santa, eles olham com desdém. Tá? E fará tudo para lhe derrubar. E por fim, no domingo passado, eu falei sobre que nossa conquista é uma vitória que já nos foi dada em Cristo. E é sobre esse assunto que eu quero tratar agora, tá? E ampliando esse assunto. Olha o texto. Diz assim: preparas-me uma mesa. Então,
nós temos aqui uma vitória assegurada. Tem um detalhezinho aqui que eu quero tratar com os irmãos, porque nós estamos lidando com o Velho Testamento. Quando você abre o Salmo 23, você logo percebe que você está na lei, e não no período da graça. Está vendo? Então, quando tem uma lição como esta, do Salmo 23, e eu quero transpor esta lição para o período da graça, o período nosso agora, para o brilho da graça de Deus, então o que é que eu faço? Eu tenho que mudar o verbo, preparou-me. Lembra? O que a graça não fez, Cristo fez. O que nós esperamos em Cristo já foi feito. Preparou-me uma mesa. Nós temos isso. Isso enche o Velho Testamento. Quando nós queremos pegar a lâmpada da graça acesa e trazer para o Velho Testamento, nós temos que entender essas lições. Um outro detalhe aqui que eu quero passar para os irmãos é que essas coisas, elas são tão importantes que se nós não entendermos, fracassaremos. Nós temos que compreender a linguagem bíblica para os crentes. Não procuremos a linguagem do mundo para passar para o nosso entendimento. Não dá certo, irmãos. Não dá. Eu tenho que entender que nós, os crentes, só podemos vencer se compreendermos linguagem de Deus para nós. E essa linguagem é do céu. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Vamos ver então. Esta linguagem eu tomo posse pela fé. Senão eu vou viver de emoções. E a religião moderna, ela é essencialmente emocional. Ela é de paixões. E nós temos que nos separar disso, irmãos. Nós temos que agarrar pela fé. Assim como você agarra alguns fatos na vida. Você toma posse de alguns fatos na vida, porque você entende que aquilo é seu. Você compra uma casa, por exemplo, tem um documento daquela casa. Você não quer sentir a emoção de basear na emoção de que aquela casa é sua. Você tem documento que você diz afirmativamente: essa casa é minha. Um carro é meu, porque eu comprei, estou com os documentos dele. A vida cristã é semelhante. Nós tomamos posse pela fé. Realidades, queridos irmãos. Então vamos lá. Eu espero com isso ajudar os irmãos à compreensão dessas coisas. Por que ele já preparou? Por que esta mesa já foi preparada? Por que esse banquete nós temos? Por quê? A lição principal aqui é: Cristo preparou para mim. Eu sou o que sou pela graça, porque meu Senhor conquistou. É assim que eu vivo. É assim que vocês devem viver. É assim que os irmãos em Cristo no mundo inteiro devem viver. Cristo já preparou tudo. Está vendo? Coisas que eu nunca poderia fazer. Eu nunca poderia ser um crente. Eu nunca conquistaria o perdão dos meus pecados. Eu nunca poderia entrar na glória eterna, escapar-me do inferno, não fosse a obra dele, a cruz. Por isso que cantamos esses hinos. Cristo Jesus vela por mim. Ele já por mim morreu. São coisas que nós devemos cantar triunfantemente. Ele já preparou. Então o salvo não é daquele que fica: será que posso? Será que vai dar certo? Será que eu posso crer nisso? A fé não pergunta assim.
A fé se assegura. A fé põe os pés firmes na rocha e não sai dali. Ela segura na cruz e pronto. Os pés na rocha da graça, as mãos firmadas no Calvário. Acabou. O que falta hoje, para a maior parte dos crentes, é isso. Essa segurança. Vamos, outro detalhe. Apliquemos essas verdades agora pela fé. O que aconteceu? O sofrer dele, o morrer dele, e o fato que ele ressuscitou, é a nossa vitória. Eu tenho mais alguma coisa para falar? Não tenho mais. Vamos repetir aqui? Eu vou repetir o que Paulo assegurou para nós em Romanos capítulo 6. Cristo veio, sofreu, foi sepultado, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Você diz, pastor, essa é a minha vitória? Não tem mais nada. Não tem que inventar outra mensagem. Não tem que ficar procurando outras baboseiras inventadas pelos homens aí. O segredo da vida cristã é confiar no que já foi feito. Qual a razão? Por que eu posso acreditar nisto? Eu vou mostrar. Todos os crentes estavam lá. Você é crente em Cristo? Você é salvo? Então você estava lá. A história da cruz é nossa história, irmãos. O fato de que ele foi lá, morreu lá, foi sepultado, ressuscitou, é a minha história. Porque eu estava lá. A Bíblia não desliga os assuntos. Ela não tira as conexões eternas, não. A Bíblia não vai assim desligando o plug. Tá? Quando eu saí de casa para cá, desliguei algumas coisas. Desliguei a luz que estava lá na sala do computador. Tá? Desliguei o ventilador. Tá? Desliguei a luz da cozinha, da sala, porque não precisava mais. Mas a Bíblia não desliga, ela mantém ligada. Os fatos eternos estão tão conectados, estão tão interligados, que eu não posso soltar, eu não posso descuidar-me disso, senão me perco, eu fico perdido. Por exemplo, vocês vão ver normalmente essa linguagem no Velho Testamento. Cristo é refúgio. Cristo é o meu esconderijo, minha fortaleza. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso foi dado a nós, não para divertimento. Foi para que eu possa entender que se não fosse essa ligação que eu tenho com Ele, como é que eu viveria neste mundo? Nós cantamos hinos aqui, que se eu não afirmar que são hinos corretos, eu estou cantando mentira. Sê tu meu guia, Cristo, estou medroso de andar sozinho pela escuridão. É fato ou não é? Pois é. Vamos voltar então. Olha a ligação com o Novo Testamento. É muito simples. Em Cristo. Como foi que aconteceu isso? Como eu falei para os irmãos, Deus não desliga as coisas. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo. A cruz é um evento que foi necessário. Deus tomou todos os eleitos em Cristo. A escolha foi feita nele. E tudo é feito nele. Tudo foi realizado nele. Pronto. A cruz é um evento
que ocorreu no tempo por causa dos planos eternos de Deus na eternidade. Ele me escolheu em Cristo. Ele foi à cruz pelo povo eleito. Os eleitos foram colocados nele. Então, queridos irmãos, há uma conexão muito forte, muito íntima, entre a cruz e os crentes. É por isso que eu tenho sempre falado aqui, que se você não entendeu a realidade da cruz, que Cristo morreu em seu lugar, e eu não entendi que Cristo morreu em meu lugar, eu não sou crente. A vida cristã depende disso. Então, esta confissão assegurada, Cristo morreu pelos meus pecados, é um fio de ligação que existe entre o Calvário e a minha vida. Sem isso eu não consigo viver. Paulo trata sobre isso em Gálatas, irmãos. Ele fala: eu já estou crucificado com Cristo. O que Paulo quer dizer? Que o que ocorreu lá foi o que ocorreu comigo. Eu entendo agora. Então essa linguagem bíblica, eu morri, fui sepultado, estou crucificado, é uma linguagem estranha, que o crente toma como vitória. Morri, fui sepultado e ressuscitei. Sou um novo homem em Cristo. Vitória. É esse triunfo que Paulo amplia em Romanos capítulo 8. Quem nos afastará do amor de Deus em Cristo? Está vendo? Veja bem essas duas palavras, em Cristo, e você vai entender. Vamos adiante, irmãos. Tem muito para falar sobre isso. Isso me assegura o quê? O fato que a vitória dele é a vitória do povo dele. Então, se ocorreu aquilo com Cristo, ocorreu comigo. O crente é triunfante. Ele não será, ele já é. A Bíblia não diz que nós seremos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Está vendo aqui, irmãos? O triunfo da cruz, a conquista da cruz e da ressurreição. Isso me dá calma. Eu estou oculto nele. Está vendo o que acontece? Deus pegou os crentes e os ocultou no Filho. Está vendo a linguagem aqui do Velho Testamento? Guardados nele, seguros nele, refúgio nele. No Novo Testamento, em Cristo, em Cristo, em Cristo. De tal maneira que o diabo procura a rosa e não acha. Onde está? Eu quero acabar com ela. Ela está guardada em Cristo. Satanás é assim, ele vai procurando e não acha. Essa é a poderosa doutrina que tem na Bíblia. Deus ocultou o seu povo no Filho. Nós vamos tratar sobre esta mesa, o banquete que está lá. Mas eu só quero antes assegurar esses fatos para vocês. É assim o povo de Deus. Fora disso é carnalidade, irmãos. Fora disso é a carne em erupção. Até na religião. A nossa vida é a conquista que ocorreu pela fé. Eu aceito aquela conquista na cruz e tomo posse disso e vivo vitoriosamente. Vamos lá. Toda nossa vitória está nesta ligação em Cristo. Portanto, eu vou pregar sobre a cruz, aqui na igreja. Hoje à noite eu vou pregar sobre o quê? Se você não se converteu, você está desligado. Só entrarei no céu se eu estou em Cristo, irmãos. Justificação em Cristo, perdão em Cristo, adoção em Cristo,
Santidade em Cristo. Entrarei no céu por causa disso. Você entende isso? Corta essas coisas e pronto, a vida cristã acaba. Outro detalhe. Esses adversários que nós vimos aqui no versículo 5, eles estão perante o povo de Deus. Enquanto você vai para sua casa, outra direção, você não percebe. Inimigos terríveis armam ciladas para matar a gente. Satanás não tem simpatia com o povo de Deus. Os crentes são as únicas pessoas no mundo que estão vivas. As outras estão mortas. Satanás não preocupa com os mortos, ele se ocupa com os vivos. Então, se tem alguém trilhando caminhos retos, ele arma as flechas dele contra aquelas pessoas. Satanás não quer derrubar uma pessoa que já está caída. Ela está caída, está morta. Então você é crente, encare o fato de que você poderá ser atacado a qualquer momento. Satanás não parou. Ele está usando estratégias diferentes nos nossos dias. Ele armou planos maquiavélicos agora. Ele quer derrubar os crentes em Cristo. Ele não quer derrubar falsos crentes. Não. Os falsos crentes são armas perigosíssimas que ele usa. Ele quer derrubar os verdadeiros, os heróis da fé, os santos de Deus, os que estão marcados no coração por amor a Cristo e pelo amor de Cristo. Estão perante vocês. Então, a Bíblia manda vigiar. Significa que eu tenho que ficar acordado. Tem ocasiões em que nós temos que orar mais. Tem ocasiões que nós somos exortados a jejuar. Tem ocasiões que o inimigo está tão perto, tão terrível, tão latindo ao nosso derredor, que nós temos que acautelar. Satanás é assim. Queridos irmãos, nós escapamos da ira de Deus em Cristo. O sangue nos livrou da ira de Deus. E esses inimigos nos cercam. Você tem inimigos na sua casa. Satanás está perto tentando interromper sua leitura bíblica. Satanás está tentando interromper sua vida ativa de oração, de santificação. Satanás empurra as mensagens dele pelo mundo para chegar perto de você. Diz, você não pode viver. Ele está sempre jogando um verde para colher maduro. Jogando assim, aquela ideia de que você é a pessoa infeliz. Olha, ele sempre está mostrando o mundo, olha como as pessoas são felizes. Olha como o mundo se diverte. E você nessa bobeira, sofrendo. Esta é a arte do diabo conosco. Ele está sempre dizendo que Deus não está dando o que você precisa. Que Deus é um Deus cruel. Ele disse, eu tenho coisa melhor. Eu sou uma divindade melhor do que esse da Bíblia. Inclusive, ele vai mentir para você. Ele vai dizer que ele está usando a Bíblia também. Na tentativa de derrubar. Ele vai pôr medo da morte. Um medo terrível. Um medo de faltar dinheiro. Um medo em você que você acha que você vai passar fome. Então, ele tenta desviar. Ele tenta arrancar a conexão com o céu. Ele tenta puxar o plugue da tomada de ligação.
ele tenta fazer com que tudo em você espiritualmente não funcione. Tá? Olha, você vai fazer uma vitamina de manhã. Você coloca tudo que precisa no liquidificador. Você tem que ligar, senão não funciona. Você vai lavar roupa lá na máquina de lavar. Tem que ligar. Tudo funciona na base de energia. Nós, os crentes, funciona tudo na base da ligação que eu tenho com a palavra de Deus. Se eu desligar-me disso, eu perco todo o sentido de vida espiritual. E precisa, muitas vezes, da oração do pastor, do aconselhamento. E quando isso não ocorre, Deus sabe como pegar a vara de disciplina e aplicar essa disciplina em nossas vidas. Olha, irmãos, vamos a alguns pontos importantes aqui para acrescentar. Esse fato é assustador para os nossos adversários. Satanás não pode contar com coisas que só a graça faz. Não. Ele entendia Jó do ponto de vista dele, do ponto de vista humano. Jó tem dinheiro, Jó tem empregado, Jó tem riqueza. Então Jó é assim por causa disso. Deus falou, tá bom, então vou tirar para você ver o que minha graça faz na vida de um servo meu. Tirou. Jó era o mesmo. Tá vendo, irmãos? Quando Deus tira as coisas, não significa que ele desconecta do plug a vida espiritual. Tá ligado? Ele está mostrando o que a graça faz na vida de um crente. Quer tenha coisa ou não. Ele é o mesmo. Tá? Vem dificuldade. Mas notem que quando Deus tratou com Jó, era a área em que Satanás não pôde entrar. Era a sala de aula da graça. Onde Deus está dando ensino para o povo, ele fecha a porta para que Satanás não entre. Está vendo? O que acontece conosco? Então, o que nós temos, queridos irmãos, são coisas que a graciosa verdade nos passa. Então o mundo não vai entender. Seu parente, amigo, esposo, esposa, filho, eles não são crentes, eles não vão compreender os ensinos que só você pode compreender. Só. Então recebe. Tá? Não tem ninguém melhor do que teu Deus para lhe ensinar o que a Bíblia ensina. Outro detalhe. Esses fatos são espantosos. Espantosos. Como é que Deus pode lidar com um pecador como eu? Como é que Deus opera na vida de um homem que viveu no pecado, que agora é dele? Como é que Deus pode ensinar coisas àquela irmã? Coisas que o mundo desconhece. É espanto. São fatos do céu na terra. São coisas da universidade da graça. Então espanta de ver um crente que às vezes está passando por tanta dificuldade e não se abala. O mundo quer acabar com ele. Muitas pessoas se matam quando perdem as coisas. Outras entram em desespero. Outros tentam usar o poder e a energia da carne para se virar. O mundo é esperto naquilo que o mundo faz. O mundo toma suas próprias baterias para carregar sua vida aqui. O crente não. O crente sempre está olhando para o alto. O meu Deus me prometeu. Ele nunca me abandonou. Ele está comigo. Essa é a mesa que ele preparou. Vem, sentar aí. Está vendo aqui? Outro detalhe aqui, irmãos.
Esse é o fruto do penoso trabalho de Cristo pelo seu povo. Então, o trabalho dele é tão suficiente que ele está satisfeito. E também o crente está satisfeito. O Deus que ficou satisfeito com a cruz, nos torna satisfeitos também. Por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Sente ali, sente nessa mesa da graça. É esse o ensino de Cantares, é esse o ensino de Efésios, de Colossenses. Sente na mesa, veja as maravilhas do noivo, o que é que ele preparou para nós. É a manifestação da atuante graça. E esse triunfo, queridos irmãos, é o triunfo do céu na terra. É a luz que nunca se apaga. Vamos para o último ponto aqui. É óbvio que não se esgota facilmente um assunto desse. Mas eu quero mostrar aqui nossa vitória demonstrada. Porque aparece aqui uma mesa. Normalmente a mesa é o lugar de banquete, né? Quando não tem comida à vontade, não precisa nem da mesa. Mas Deus preparou a mesa. São os ensinos da graça. No domingo que vem, eu vou tratar do outro assunto nesse versículo. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. São ampliações dos ensinos da graça. Agora, o que é que tem na mesa? Hoje nós, ao chegarmos em nossa casa, normalmente no domingo, é o dia que a gente mais prepara uma comida diferente. Talvez durante a semana, né? A gente não teve tempo de preparar, a gente então esquentou o arroz com feijão, fritou um ovo, um pedacinho de carne, fez uma salada de tomate e comeu. Né? Mas no domingo a gente normalmente junta com a família e prepara um banquete diferente, uma comida diferente, né? Um suco, né? Ou aquela carne que eu não pude comer durante a semana, né? Ou aquele outro tipo de comida que você fala, uau, olha que gostoso. Normalmente, final de semana a gente gasta um pouco mais, nem sempre, mas normalmente isso acontece. Eu me lembro quando lá na Bahia éramos assim, quando éramos pequenos lá, toda a família estava junto. Nossa família era uma família pobre. Meu pai e minha mãe lutavam para dar o que precisava à família. Né? Mas no final de semana, minha mãe era especialista em preparar uma excelente comida para toda a família. Muito boa. E assim que acontece. Qual é a comida que a graça preparou para nós? Eu lembro vocês que no começo desta mensagem agora, eu falei sobre isso. Se os crentes não interessam por isso, o que o pastor vai pregar? Ele vai ficar falando sobre família, sobre como agir na sociedade, como enfrentar a depressão. Gente, não é isso que nós temos na Bíblia. Se nós voltarmos para o que a graça tem, se nós olharmos para aquilo que foi posto na mesa do banquete, seremos felizes. Todo o problema da igreja hoje é que ela não olha para isto. Ela desviou o olhar da cruz. Então vamos lá. Preparas-me uma mesa. Isso é a vitória demonstrada. Vamos lá. Eu quero mostrar aqui basicamente 2 assuntos para encerrar essa parte. Nós temos primeiro a grandeza da operante graça. O que é que Deus quer que eu aprenda? Quando você está na escola, né, fazendo o ensino fundamental, o ensino médio, e entra então na faculdade, tem matérias que você precisa fazer. Caso contrário, você não vai terminar. Tem ensinos na Bíblia que eu e você precisamos.
que ninguém mais tem. Quem não é salvo não interessará por esses assuntos. Nós chamamos de doutrinas. Elas em si não salvam. Uma pessoa pode não ser crente e aprender tudo isso, mas elas não se tornam banquetes. Está vendo a diferença? Uma pessoa pode não ser crente, entrar numa igreja, aprender todas essas doutrinas, não ter nenhum valor na vida. Por quê? Porque não tem fome disso, não tem sede disso. Quando as pessoas não chegam a Cristo como mendigos, elas não vão interessar por essas coisas. O mendigo espiritual, ele quer riquezas espirituais. E são esses assuntos que Deus tem para nós. Então o mundo de hoje não procura isso. Eles vão entrar aqui na igreja à procura de outras coisas. Olha como eu posso melhorar meu casamento. Olha como eu posso melhorar ali, ter mais recursos na minha empresa, na loja que eu tenho. Tá? Como eu posso ser mais feliz no mundo. A Bíblia não tem isso para nós. A Bíblia é um livro que Deus tem para o seu povo. Quem tem sede, chegue. Quem tem fome, chegue. Corações quebrantados se apoderam dessas coisas. Então vamos lá. A operante graça tem vida eterna, justificação, liberdade, herança, filiação, amor eterno, eleição eterna, entre outras coisas. Os irmãos perceberam que enquanto nós tratamos aqui de comida no mundo, nós vamos para casa agora, vamos almoçar, oh que comida boa, a gente vai deitar, descansar um pouquinho como normalmente faz, mas logo acaba aquilo. A Bíblia não. A Bíblia tem coisas eternas. Veja, eu coloquei aqui esse adjetivo só para vocês fazerem essa ligação. O que Deus tem? Coisas eternas. Então você tem fome de coisas eternas? Deus tem. Ele preparou esse manjar que dura para sempre. Quem comer desse pão viverá para sempre. Vamos então. Olha, primeiro eu colocaria aqui vida eterna. Eu tenho mensagens e mensagens que tratam desse tema. Mas o assunto aqui é vida. A comida que temos é para nos preservar fisicamente. A comida que Deus nos dá é para que nós tenhamos noção de que a vida que em Cristo temos é vida que nunca acaba. O meu corpo, mesmo com a melhor comida que eu comer aqui, ele vai morrer. Morre rico, morre pobre, todos vão, seus corpos vão para o cemitério. Mas nós não estamos lidando com isso. O mundo vive atrás disso. Mas nós estamos lidando com coisas que duram para sempre, que vai penetrar pela eternidade. Os crentes não sabem disso. É vida eterna, irmãos. É para sempre. A vida em Cristo não acaba, a vida em Adão acaba. Então vamos lá. Foi isso que ele trouxe para nós. Outro detalhe, justificação. Olha, irmãos, se eu pudesse, eu falaria sempre, tratando deste assunto aqui. Deus justificou o seu povo. Deus justificou o seu povo. Eu gostaria de que isso penetrasse nos corações dos santos, para que eles entendessem essas coisas, porque eu vou entrar no céu, eu fui justificado, Deus tratou com os meus pecados, eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar me agonizando, ai, eu tenho que fazer isso aqui, senão Deus vai ficar com não, você foi justificado, e aqui não tem crente melhor do que o outro, não tem crente mais antigo do que o outro, todos os salvos foram justificados.
tanto do Velho como do Novo Testamento. Você lembra quando Deus conduziu o povo para a terra de Canaã? Que o povo ficou acampado na terra dos Moabitas? Que o rei de Moabe, Balaque, mandou Balaão amaldiçoar aquele povo. Deus falou o quê? Como, através de Balaão, como posso amaldiçoar aquele que nunca foi amaldiçoado? É um povo sem culpa aos olhos de Deus. Justificação. Está vendo? Outro detalhe, liberdade. Que liberdade nós temos? Você fala, pastor, eu quero ser livre, mas que tipo de liberdade? Toda liberdade que me empurra para baixo é escravidão. Está vendo? Porque não precisa fazer esforço para descer. Como nós dizemos sempre, para descer todo santo ajuda. A verdadeira liberdade consiste em subir. A minha liberdade consiste em que eu vou honrar a Deus, em que eu tenho asas para voar às alturas. A minha liberdade me faz orar, me faz vir para a igreja, me faz cantar louvores. A minha liberdade me inspira a buscar a felicidade verdadeira. A minha liberdade me inspira a exultar em Cristo, a amar os irmãos. Então, quando não há isso, não é liberdade. Quando eu uso minha liberdade para fomentar ou dar vazão à minha carne, aos meus desejos carnais, isso não é liberdade. Eu estou entendendo mal. Herança. O que você tem aqui, irmão, é apenas aquilo que Deus passa no cheque para você. Tá? Nós aqui passamos a vida assim, né? Compramos aquilo que precisamos. Deus dá na graça dele aquilo que o crente precisa para viver cada dia. O que vem na excelência está na eternidade. Você, crente, não é um mendigo. Você é um herdeiro de Deus. O homem mais rico de Ribeirão Preto é um paupérrimo, um pobre, miserável, aos olhos do crente mais simples de Ribeirão. Porque ele é um herdeiro. Quando o crente precisa de alguma coisa, ele vai no céu e busca. Eu preciso de trabalho, ele vai a Deus. Senhor, não tenho recurso. Deus utiliza os recursos eternos da herança para passar para os crentes. Esse é o cheque que o grande eu sou passa. Ele nunca vai dar para nós coisas que nós não precisamos. Ele nunca vai dar peso que eu não possa, para que eu seja capaz de, eu não possa suportar no andar até o céu. Ele vai me dar aquilo que eu posso viver. E quando ele dá alguma coisa a mais do que eu preciso, normalmente ele está dando porque alguém outro vai precisar. Ele quer que eu participe da graça dele. Outro detalhe, a filiação. Crente, você é filho. Não trate seu pai como estranho. Deus não é vovô, ele é pai. Ele não tem neto, ele tem filho. E ele ama você. Ele lhe escolheu em Cristo. Ele nunca vai lhe rejeitar. Nunca. Então pode tratá-lo assim. Com amor, com respeito, com reverência. Piedade na vida. Esse é o seu Deus. Amor eterno. Nunca o Senhor vai falhar em amar. Nós aqui falhamos. Quantas vezes eu falhei em amar melhor minha esposa, meus filhos? Quantas vezes falhei em amar um amigo? Nós falhamos. Deus não. É o mesmo amor de sempre. Outro detalhe.
Ele vai sempre lembrar que você é o escolhido dele. Com amor eterno eu te amei e te chamei. Então, diante desses fatos, e minha esperança é que minhas palavras puseram perante você as riquezas de Cristo. Eu sou muito fraco para isso, mas eu quero mostrar agora o completo fracasso dos adversários. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Qual é o fracasso dos adversários? Eu estou reiterando isto. Por quê? Porque é comum nos dias de mentiras, como estamos vivendo, sempre colocar Satanás como se ele fosse igual a Deus. Mas sabe de uma coisa? Ele é um adversário nosso. E ele é fracassado. Olha, ele foi derrotado. Romanos 16, 20 é um versículo que eu acho de fulgurante valor para nós aqui. O último capítulo de Romanos, capítulo 16. Veja o que Paulo diz ali no versículo 20. Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Está vendo aqui? Agora não. Mesmo que os perversos falsos mestres, falsos profetas, fiquem falando de amarrar o diabo, Satanás não se amarra. Não tente amarrá-lo. Tá? Ele está sob o domínio de Deus. Você não pode amarrar o Satanás. Ele vai ser derrotado completamente naquele grande dia. Quando ele será esmagada a cabeça dele para sempre. Debaixo dos nossos pés. O que nós fazemos aqui? Nós simplesmente não devemos ficar, vamos dizer assim, brincando com Deus. Quando cumprimos nosso dever, é que Satanás passa de lá. Se eu venho para a igreja, por exemplo, eu não devo temer a Satanás. Se eu estou cumprindo o meu dever como um crente, lendo a Bíblia, orando, buscando santidade, não temamos o diabo. O maior perigo é quando eu sou atrevido, quando eu ajo com desobediência. Aí eu facilito o acesso do inimigo. Todo o problema é esse. E muitas vezes, Deus nos prepara umas boas varadas para a gente aprender, que não se brinca. O que acontece com muitos é que muitos são como Saul, falsos crentes. Tá? Desobedeceu a Deus, tomou glórias para si, e Satanás zombou dele. Você fez o que eu queria, ofereceu culto aos demônios. Está acontecendo isso em nossos dias, irmãos. Crentes pensando que estão dando cultos a Deus, estão oferecendo culto aos demônios. Não se brinca com Deus, Ele requer de nós obediência. É na obediência que eu conquisto vitória. Está vendo aqui? Se eu sou desobediente, então sou fracassado. Ao invés de eu estar vencendo, eu que estou sendo colocado debaixo dos pés de Satanás. Outro detalhe, a morte também. Irmãos, se tem uma coisa que desde quando eu era pequeno, eu tinha pavor da morte. Deus me ensinou a ter vitória, a não ter medo. Tá? Porque a morte perdeu o seu grilhão. Tá? Aquele aguilhão, não é agrilhão, mas aguilhão. Aquela foice dela, ela perdeu. Cristo tomou. Então a morte não ameaça os crentes.
Ela é apenas vamos dizer assim, um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus para nos tirar daqui. Foi por isso que Paulo fez aquele cântico. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A tua vitória. Ela foi completamente derrotada. O inferno também perdeu a sua vitória. Em Isaías 43, 1 e 2, vale a pena a gente buscar ali, Isaías 43, 1 e 2. Eu estou aqui com a palavra de Deus na mão, então eu vou ler para vocês. Veja a linguagem de Deus para demonstrar isso. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Agora veja o que vem. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. É a morte física. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Está vendo o trânsito nosso por este mundo? Quando passares pelo fogo, as chamas do inferno tentando sufocar o crente, não temas. Não tem triunfo mais do inferno. Nenhum crente cairá lá. Se tem crente no inferno, porque nunca foi crente. Porque os salvos não cairão lá. As ovelhas de Cristo não perecerão. Ele veio para arrancá-los desse perecer eternamente, conforme diz João 3,16. O mundo também perdeu o fulgor. E eu quero afirmar isso aqui. O mundo hoje é belo, oferece dinheiro, oferece paixões, oferece recurso para você aproveitar, gastar com este mundo, ter o melhor que este mundo pode dar. Irmãos, o mundo hoje é um mundo cheio de novidade tecnológica. Tem coisas que estão sendo inventadas agora que você diz: puxa vida, mas Deus está dando a oportunidade para o mundo chegar até onde o mundo pode chegar, para ver que o mundo nunca estará satisfeito, nunca alcançará a perfeição, nunca. No céu, sim. Então não fiquemos deslumbrados com isso. Olha, eu quero aquela televisão melhor. Olha, eu quero aquele carro do ano. Olha, eu quero aquela coisa maravilhosa ali. Eu quero desfrutar a vida. Olha como está fácil agora ter um filme em nossa casa, ter essas coisas aqui. Tudo está fácil hoje. Queridos irmãos, não busqueis essas coisas. Nunca voltemos para isso, irmãos. Nunca fiquemos enganados por isso. Satisfeito estou com Cristo. Se você puder ter alguma coisa melhor, tenha. Mas nunca coloque o coração naquilo, nunca. O que é excelente virá. Esperem. Esperem. Foi isso que Paulo diz: não vos conformeis com este presente século mau. Outro detalhe: o mundo, os ímpios evidenciam um completo fracasso. Eu sei, irmãos, nós temos queridos, amigos, mas não se iludam com o mundo. Os ímpios não gostam da sua fé. Tá? Os ímpios não toleram a sua fé. Eles querem você como amigo, querem dizer amém para o que você fala com eles, querem que vocês aprovem a vida errada deles. Mas quando os crentes tomam uma postura de coragem, o mundo odeia vocês, vai adiar. Eles são completamente fracassados. Quem não é de Cristo vai perecer. Os inimigos do Senhor vão perecer. Nós pregamos o Evangelho por amor dos homens. Mas Cristo vai salvar somente o povo dele. E esse povo dele são pessoas simples, humilhadas e quebrantadas. Os outros vão perecer. Pode ter certeza. Pode ser o seu melhor amigo, parente. Vai perecer.
cairá no abismo. Não tem outro destino, irmãos, a não ser conversão, pela conversão via Cristo. Então não se iluda com os ímpios. Eles não têm nada para dar para vocês. Eles querem tirar a fé de vocês. Eles querem arrancar vocês do caminho certo. Eu quero acrescentar mais uma coisa aqui, antes de terminar. Se você quer ver a bênção dos ímpios ao seu redor, seja firme. Muitos crentes fracassam porque diante dos ímpios eles caem. Os ímpios seduzem os crentes. Eles fazem de tudo para tirar você da verdade. Se você quer conquistar os seus queridos, seja firme. Não abandone o Senhor. Não. Venha para a igreja, custe o que custar. Na hora de vir para o culto, eu vou para a igreja. Não abandone. E finalmente, a carne nossa, ela é completamente dominada pelo Espírito Santo. Se vencermos a carne no domínio do Espírito, você verá como a carne é fracassada. É só não dar lugar a ela. Todo o problema nosso é dar vazão à carne. É como alimentar um cão. Se você quiser matar um animal, não dê comida. Se você quer matar a carne, não dê lugar a ela. Vença a carne, dominando. E assim, queridos irmãos, eu terminei essa primeira parte do versículo 5, na esperança que vocês, queridos, sejam crentes, exatamente como diz aqui o Salmo 23:5. Ovelhas vitoriosas em Cristo. Talvez tenha alguém que nunca foi salvo e queira salvação em Cristo. É que o Senhor está chamando você para confiar nele como seu Salvador e Senhor. Vamos terminar então.